O Corinthians, né? O Corinthians contratou Depay e agora estão falando de Sérgio Ramos. Primeiro vamos falar, e Kurzawa, primeiro vamos falar do que já rolou, que é o Depay. Eles não conseguiram inscrever o Depay na Copa do Brasil para possivelmente jogar a semifinal, caso o Corinthians passe pelo Juventude. E estão tentando uma manobra aí para ver se conseguem inscrever, alegando que não conseguiram pela falta de um documento que a Real Federação Espanhola demorou para mandar, lembrando que o último clube do Depay foi o Atlético de Madrid, então por isso precisava dessa documentação da Real Federação Espanhola. E aí não conseguiu. O que eu acho da contratação do Depay? Primeiro ponto, tem toda a questão financeira. Até onde a gente sabe, 80% vai ser, ou pelo menos seria, né, pago pelo patrocinador, 80% do salário. O Corinthians ofereceu inicialmente 2,5 milhões, ele pediu 3, o Corinthians aceitou. Aí eu não sei se 80% era dos 2,5 milhões ou se vai ser dos 3 milhões. Mas enfim, tirando essa questão financeira, para mim é uma grande contratação, traz uma mídia gigantesca para o Corinthians, é uma contratação de impacto de um jogador que é ainda jovem, que na minha opinião tem muita qualidade, não deu certo no Barcelona, mas aí vários outros também não deram certo no Barcelona, jogou muita bola no Lyon, na última temporada, mesmo se lesionando bastante no Atlético de Madrid, ele conseguiu ser decisivo na Liga dos Campeões diante da Inter de Milão, ele que entra, faz o gol da prorrogação, faz também gol nas penalidades, então é um cara bastante decisivo. Hoje eu acredito que o Corinthians tem capacidade ali de elenco para servir bem o Depay, principalmente com o Garro e o Thales Magno. Mas o ponto é o seguinte: as lesões. A chance do Depay dar errado é em relação a lesões. Se ele estiver disponível, eu acredito que ele vai entregar. Ele vai entregar porque eu acho que vão fazer a bola chegar nele e quando chegar ele vai converter. Ele vai sobrar aqui. Mas aí tem essa dúvida das lesões. Não sei se você também tem essa linha de pensamento, Pedrão. Eu estava até olhando aqui, eu tinha anotado, foram 5 lesões na última temporada com o Atlético de Madrid. Ele perdeu mais de, vou fazer uma conta rápida aqui, ele perdeu mais de 150 dias só lesionado, né? Como Uhum. você bem disse, eu acho que tecnicamente é indiscutível, indiscutível. Talvez o Ramon Dias vai precisar fazer uma ou outra alteração tática, o Depay gosta muito de sair da área, o Memphis, né? Que ele não gosta de ser chamado de Depay, mas também aí é complicado. É igual o Van Dijk não gosta de ser chamado de Van Dijk. Enfim. Mas eu acho que o Ramon Dias talvez precise fazer alguma mudança tática. Ele não é esse camisa 9, né? Esse camisa 9. E talvez até por isso não tenha dado tão certo no Barcelona. Porque jogou dessa forma lá. Ele acabou se tornando muito mais um segundo atacante. Sai bastante da área para ajudar na criação das jogadas. Na Holanda ele é esse cara. Veste a 10 não só porque é o melhor, mas também porque age como um camisa 10 dentro de campo. Então talvez possa ter ali uma dupla ocupação de espaço dele do Garro, que é o melhor jogador do Corinthians na temporada e é completamente ruim que um atrapalhe o outro. Mas eu acho que isso são pequenos detalhes a serem ajustados. A qualidade técnica que ele traz é tão superior que eu acho que ele vai sobrar em qualquer cenário. Dito isso, é mais uma loucura do Corinthians, né? Assim, é mais uma completa loucura do Corinthians, porque a gente está falando de um time que já não vem bem financeiramente e assim, fora a questão ética, tá? Porque se a patrocinadora tinha esse dinheiro, o Corinthians devia pagar quem ele devia, mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que se isso é uma atitude, sabe o all-in no poker? É exatamente isso que o Corinthians está fazendo. Se conseguisse salvar do rebaixamento, e eu nem estou falando aqui de conquistar a Copa do Brasil ou Sul-Americana não, tá? Se conseguisse salvar do rebaixamento, eu acho que já está ok. Chega de outra forma, são outros ares para a próxima temporada. Mas se por acaso esse Corinthians cai para a segunda divisão, aí é assim, vai ser um dos maiores rombos em clubes que a gente já viu na história do futebol brasileiro. Eu odeio usar esse termo, mas é a verdade. Porque financeiramente é uma completa loucura o que o Corinthians está fazendo. Assim, e mais uma vez,
já também tocando no outro assunto, é igualmente loucura falar em Sérgio Ramos ou Kurzawa. Por mais que o Kurzawa não, mas no caso do Sérgio Ramos, tenho certeza que chegaria entregando o máximo possível, né? Ele foi oferecido ao Corinthians, mas assim, claramente parece, eu não sei sua opinião, Gil, mas a contratação do Depay pela diretoria foi uma casualidade, né? Que o Depay estivesse disponível, que tivesse interesse de vir ao Brasil e depois discutir valores, tudo bem. Mas eu acho que o Corinthians foi assim, sabe quando você vai fazer uma brincadeira e a pessoa leva a sério? A Sim. suposta contratação do Depay era uma cortina de fumaça para mudar os rumos da atenção do torcedor, da atenção da imprensa, e aí o Depay aceitou. Então, eu pensei nisso também, mas eu também acho que foi um jeito do Augusto Melo afastar a possibilidade do impeachment. Eu acho que a contratação do Depay e o time mostrando um pouco mais de futebol nesse último mês são coisas que impulsionam a torcida a apoiar mais o Augusto Melo do que apoiar principalmente o grupo que quer tirar o Augusto Melo. Porque a verdade é que não tem nenhum santo envolvido, a gente até recebeu o Mário Gobi, né, na sexta-feira no de placa, e aí teve toda aquela exaltação dele gritando com o Vitor, e eu Da sinceramente fiquei amnésia. ali, eu fiquei ali, tipo, sabe quando você fica sem saber o que fazer, porque o programa não é meu, não fui eu que fiz a pergunta, então eu não sabia se eu tinha o direito de interferir ou não, porque eu também não sabia qual era a intenção deixando-o falar. E aí eu fiquei, cara, numa situação bem assim que eu não quero passar mais tão cedo, porque é uma situação que te deixa com taquicardia, com raiva e você se sente impotente ali no momento. Mas eu acho que a questão do Sérgio Ramos, eu vejo muita gente nas redes sociais falando assim, mas 600 mil de salário para o Sérgio Ramos não é muito. Primeiro ponto, que é a questão financeira do Corinthians. Segundo ponto, eu sei que o Vasco também demonstrou aí um interesse, e aí o que eu vou falar é válido para todos os clubes do Brasil, sem exceção. O Sevilha foi o time que revelou, que formou o Sérgio Ramos. Por isso, ele aceitou um salário tão baixo para voltar ao Sevilha, porque era algo que ele sempre quis, foi algo que ele sempre projetou, pelo respeito e por tudo que ele construiu no Sevilha. Na temporada passada, antes de fechar com o Sevilha, o Galatasaray ofereceu 11 milhões de euros de salário para o Sérgio Ramos e ele não quis. Então, de fato, ele foi para o Sevilha não pelo dinheiro, mas pela história que ele tem com o clube. Eu duvido muito que o Sérgio Ramos aceitaria por 600 mil reais mensais defender qualquer time no Brasil. Qualquer time no Brasil. Eu acredito muito que para você ter essa mudança brusca, ele viria por pelo menos o mesmo que o Depay veio, uns 3 milhões. E não faz sentido nem na questão de hierarquia no futebol, né? Assim, o Sérgio Ramos vai chegar no mesmo clube que o Depay e vai ganhar menos. Assim, Não, não faz não sentido. dá. E mais uma vez, dentro do que Porque você estão em falou, patamares diferentes, né? em patamares diferentes, assim, e até que muitos corintianos e muitas pessoas da imprensa estão citando do impacto no marketing, né? Na venda de Uhum. camisas, enfim, que o Depay vai trazer. Imagina o Sérgio Ramos. Então, se o Depay exigiu uma participação nos lucros de marketing, imagina o Sérgio Ramos. E assim, é um jogador que, como você bem disse, foi para o Sevilha e aceitou receber menos pela relação que tinha com o clube, e ele mesmo que não quis renovar. O Sérgio Ramos fez uma baita temporada pelo Sevilha, apesar do Sevilha ter sido uma tristeza. O Sérgio Ramos foi um dos melhores zagueiros de La Liga na última temporada. Sim, o Sevilha, que flertou com a zona de rebaixamento por um bom tempo na última temporada, talvez se não fosse o Sérgio Ramos, poderia ter caído. Assim, então ele estava Uhum. bem no Sevilha, individualmente falando, em questão de desempenho. Mas Sim. talvez, sei lá, por ambição, né, competitiva, ou talvez também pelo próprio salário, ele mesmo que decidiu não renovar. Agora, muito assim, um desconhecimento, talvez, do staff do Sérgio Ramos tremendo, né? E assim, como essas notícias vazam, né? Porque
O staff do Sérgio Ramos virou e falou assim, Sérgio Ramos, o Corinthians e tudo. Aí beleza, o Corinthians é um clube mundialmente conhecido. Talvez aqui em questão de grandeza midiática, hoje no Brasil esteja atrás apenas do Flamengo. Tudo bem que o Sérgio Ramos tenha considerado, falado assim, fala lá. Mas, cara, é o que eu tô falando. Se o Corinthians já tá cometendo uma loucura de contratar o Depay, o Sérgio Ramos é assim, isso aí é claro. Se a gente estava falando aqui que o Depay era uma cortina de fumaça e por acaso virou, eu acho que não tem nenhuma possibilidade do Sérgio Ramos chegar no Corinthians. Porque essa negociação já deve ter acabado, assim. É um contato muito simples. Qual é a sua pedida salarial? 3 milhões no mínimo. Não existe esse dinheiro. Eu também acho que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. O Depay, quando surgiu, eu entendi que era uma possibilidade. Fiquei em dúvida sobre o posicionamento do Ronald Koeman, que é o técnico da seleção holandesa, mas aí, inclusive, ele já declarou, né, que acredita que o Campeonato Brasileiro tem um nível mais elevado do que o Campeonato da Arábia Saudita, porque ele falou que o Bergwijn tinha acabado com a carreira dele, né, que não ia ser mais convocado porque foi para a Arábia Saudita. E aí o Depay, na minha opinião, é um jogador que tem um patamar diferente, né? O Sérgio Ramos, ele é uma lenda do futebol. Apesar de ter 8 anos a mais que o Depay, ele ocupa um patamar muito diferente e ele tem ofertas, inclusive, de Galatasaray e do San Diego, da MLS, e provavelmente essas duas equipes oferecem mais e uma estabilidade também melhor para o Sérgio Ramos. Que a questão não é nem o Corinthians ser um clube brasileiro, a questão é o Corinthians estar na situação em que está, né? Brigando para não cair. O Corinthians é um grande time, mas hoje briga para não cair. A realidade é bem triste. O problema é a situação do Corinthians, né? Não o Corinthians. Pelo contrário, o Depay só veio exatamente porque era um clube gigantesco e tudo. E ele sabe que ele também vai ser aclamado aqui no futebol brasileiro, mas o problema é a situação. Sobre o Kurzawa. Para mim, assim, é a loucura maior. Mesmo que seja um contrato de produtividade, não vale a pena. O Kurzawa, nos últimos 3 anos, ele fez 8 partidas oficiais. Faz quase 1 ano que o Kurzawa não atua. Fora isso, na minha opinião, é um lateral mediano. Então, assim, para um clube que está passando pelo que o Corinthians está passando, não vale a pena. Apesar do Hugo e do Bidu oscilarem demais, não vale a pena. Vai me desculpar, mas assim, o futebol europeu tá achando que o Corinthians é um bobo. Lembra da situação que a gente comentou aqui na live sobre o Wesley da Atalanta? E que alguém avisou e falou assim, olha, não é isso tudo, é Atalanta, não, e o Flamengo, eu preciso de um pouco mais e não sei o que. É a mesma coisa. Lá, eu não sei como isso repercutiu lá, eu não estou lá para saber. Corinthians contrata o Depay e aí, do nada, o Sérgio Ramos, um jogador de 38 anos, enfim, a gente já listou todas as qualidades dele aqui, a última temporada que ele fez. Mas é claramente um jogador que está em queda de desempenho, obviamente pela idade, uma coisa natural. E o Kurzawa é a mesma coisa. Alguém pensou assim, estão aceitando qualquer um, vou oferecer o Kurzawa aqui para alguém ficar com essa bucha, ficar com esse problema. Porque assim, não faz nenhum... Isso é uma loucura, gente. Assim, isso é uma loucura. Se alguém do Corinthians aceitou conversar ou ouvir os representantes do Kurzawa, assim, não precisa de scout, não. O próprio Augusto Melo pode entrar lá no Transfer Market e pesquisar Kurzawa, que vai ver que não faz nenhum sentido. A cogitar, isso aparecer em uma página, a gente está falando do GE, né? Mas apareceu em todas as páginas dos grandes veículos de informação. É pra rir, sim, não faz o menor sentido. E tem outra coisa, né? O nosso dinheiro, ele é muito desvalorizado em relação ao dinheiro dos caras, que é o euro. Por isso que é tão difícil, principalmente, você contratar jogadores europeus, porque os caras estão acostumados a ganhar em euro. Aí, quando você faz a sua oferta, que aqui para o Brasil é grande, para os caras lá chega pequena. Chega pequena, porque o nosso dinheiro, cada vez mais, é um dinheiro desvalorizado. Da última vez que eu fui, agora em maio, viajar para a Europa, assim, gente,
Aí que você vê mesmo que a gente é uns quebrado, porque qualquer PF que você vai comprar lá é R$ 80. Não dá. Ainda mais na Inglaterra que eu fui, eu queria só comer lanche. Não tinha nem opção de ovo frito, porque, poxa vida, qualquer prato era 12 libras. Tá maluco. A O Europa é um prato mais grande básico. aeroporto, né? Nó. Nossa, que eu comi de bolacha e lanche nessa viagem, o povo achando que eu tava no glamour. Tava passando era fome, voltei até desnutrida. Quem quiser emagrecer, fica a dica aí. E fica aí o incentivo da Giovana a todos fazerem viagens internacionais, tá? Isso, você volta mais magro e com a experiência. Ai, ai. Mas é isso.